Quanto custa a sua liberdade? E o seu futuro? Pode parecer uma pergunta filosófica, mas hoje ela tem uma resposta prática. O custo é entender a lógica por trás de um único ativo, que não depende de político ou de banco. Um ativo que quem entende já chama de um novo ouro. Não estou falando de ganhar na loteria, herança ou algum outro esquema mirabolante. Eu estou falando apenas da chance de você entender o que os grandes players do mercado já sabem, incluindo o governo dos Estados Unidos, que já vem acumulando esse ativo como reserva. E o que eles estão fazendo? Apenas se posicionando para o futuro do dinheiro, antes que o resto do mundo descubra. E, pois bem, o nome desse ativo é Bitcoin. E para que você não fique atrás nessa história, é fundamental entender o que torna ele tão poderoso. A resposta não está em gráficos complexos, teorias complexas, mas sim em uma única ideia: entender qual a alma do sistema, ou do porquê ele é descentralizado. E esse é o ponto-chave. E entender isso significa, na prática, que você vai entender o que os grandes já sabem e que querem que você não saiba. O Bitcoin, diferente de qualquer outra moeda, ele não tem um banco central ou uma empresa ou governo mandando nele. É tudo autogerenciado pelo próprio consenso da rede. E o resultado disso? É basicamente um sistema à prova de falsificações e de manipulações, onde a matemática substitui a confiança em terceiros. É a segurança e a previsibilidade que o dinheiro convencional nunca pôde oferecer. Tá, mas beleza, você deve estar se perguntando agora. Tá, mas quem valida tudo isso? E por que eu deveria acreditar nisso? Vem comigo e vamos se aprofundar um pouco mais de como isso funciona. Eu quero que você imagine o Bitcoin como uma gigantesca competição global de auditores que funciona basicamente 24 horas por dia. Em vez de um único banco central que decide tudo, temos milhares de auditores independentes, os famosos mineradores, que garantem que o sistema seja honesto. O processo do Bitcoin começa quando alguém envia Bitcoins para outra pessoa. Essa transação é como um documento jogado em uma pilha, que é pública e qualquer pessoa pode ver. Daí, a partir disso, os auditores, ou os nossos mineradores, eles pegam um lote desses documentos e começam uma corrida para ver quem vai ser o primeiro que vai verificar tudo, organizando em formato de blocos. E depois disso, eles lacram com um selo matemático, extremamente complexo. E esse trabalho de lacrar a pasta é a famosa mineração. O primeiro auditor que resolve o desafio matemática ganha o direito de adicionar a sua pasta ao grande arquivo oficial da rede, a famosa blockchain. E como recompensa pelo serviço, o minerador recebe um pagamento em duas partes. A primeira, a taxa de todas as transações que estão dentro daquele bloco. E a segunda, uma pequena quantidade de bitcoins que vai ser criado. E eu quero que vocês guardem isso em mente, porque vamos voltar nesse ponto mais tarde. Esses arquivos totalmente públicos são imutáveis. Logo, qualquer pessoa pode conferir, mas ninguém pode alterar o que já foi registrado. E é justamente o custo desse grande poder energético computacional da mineração que torna a rede segura. Para fraudar e ter sucesso, é preciso gastar mais que todos os auditores na rede ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível. É mais barato e lucrativo jogar o jogo limpo. E aqui entra então uma regra de ouro do Bitcoin. Só podem existir 21 milhões de unidades. E ponto final. Isso está gravado na regra do jogo, e é imutável. E é nesse ponto que aquela informação de antes se conecta. Lembra daquela recompensa que vinha de duas fontes diferentes? Então, quando o último Bitcoin for minerado, a única fonte de renda dos mineradores será através das taxas. E dessa forma a rede sempre continuará segura e funcionando, sendo mantida apenas pelas taxas das transações pagas pelos próprios usuários. É interessante que no próprio site do Banco Central existe uma calculadora que você pode medir quanto valia R$100 antigamente e quanto esses R$100 valem hoje. Tudo por causa da inflação. Se você aí estiver vendo esse vídeo do futuro, faz o teste aí. Olha quanto é que vale os R$100 de hoje, 2025, na sua data atual. Mas já com o Bitcoin, é basicamente impossível a gente imprimir ou criar mais dinheiro. Logo, o poder de compra não se tende a desvalorizar com o tempo. A cada segundo, a cada dia, a cada ano que passa, o preço do Bitcoin tende a aumentar. E com o tempo, a tendência já é clara. Cada vez menos Bitcoins vão circular pela rede. Seja porque as pessoas perderam acesso à sua carteira, esqueceram as chaves ou simplesmente não lembram. Isso, naturalmente,
faz com que o valor do Bitcoin se torne mais raro e ganhe mais valor com o tempo, seguindo a mesma lógica do ouro. Tá, mas me diz aí, então por que eu deveria adotar o Bitcoin como uma reserva de valor, em vez de continuar com o ouro, que já está aí por muito tempo? E é nesse ponto que o Bitcoin não apenas se iguala ao ouro, mas supera em 3 pontos cruciais: portabilidade, divisibilidade e escassez absoluta. E ao contrário do ouro, que é físico, pesado e caro, tanto para transportar quanto para proteger, ênfase no proteger no Brasil, o Bitcoin é digital. Tente levar uma fortuna em ouro para outro país. É possível, mas vai ser muito difícil. Mas com o Bitcoin, você pode carregar todo o seu patrimônio no tamanho de um pendrive. Ou, se preferir, apenas na sua mente, memorizando a sequência de palavras-chave para você poder acessar seus Bitcoins. Divisibilidade. Digamos que agora você tem uma barra de ouro. Como você faria para pagar um café? Complicado, eu sei. Não vai dar muito certo. Por outro lado, o Bitcoin foi feito para ser divisível em exatamente 100 milhões de satoshis, a menor fração que um Bitcoin pode chegar. Isso torna possível para fazer ele compras grandes, como um carro, ou até para pagar um simples lanche na padaria da esquina, sendo uma reserva de valor de que você de fato pode usar no seu cotidiano. E por fim, o mais importante, a escassez absoluta. Suponha hoje-se que o ouro é raro. Ninguém sabe quanto ouro ainda resta no mundo para ser extraído. Se descobrirem uma mina de ouro amanhã ou nos próximos dias, o valor pode acabar despencando. Já a escassez do Bitcoin é matemática pura. Existem apenas 21 milhões de moedas imutáveis, gravado no seu código. Bom, mas eu também tenho que ser honesto. O Bitcoin não é perfeito. Hoje ainda existem várias limitações que impedem que ele seja usado como moeda. Muita gente também fala do risco de ser hackeado. Embora o protocolo em si seja muito seguro, é uma imensa responsabilidade e conhecimento que o usuário tem que ter em tecnologia para conseguir usar o Bitcoin. E sem falar também na demora e no custo que demora para uma transação ser validada na rede. E eu também aqui poderia ficar o dia inteiro achando um problema para falar porque o Bitcoin não é uma solução ainda. Contudo, como toda grande tecnologia, é apenas uma questão de tempo até as coisas começarem a fluir. É só pensar como era a internet nos anos 90. Era muito lenta, complicada e pouca gente via utilidade nisso. O Bitcoin está basicamente passando pelo mesmo processo, mas agora no início. E essa é a janela de oportunidade que eu quero que você entenda. E é com o avanço das outras áreas, como a inteligência artificial, que surgiu nesses últimos anos, e ela vem evoluindo cada vez mais rápido. Então é basicamente uma questão de tempo até que novas soluções ou novas tecnologias surjam para a gente conseguir resolver os problemas que a gente tem hoje com o Bitcoin. A minha proposta aqui é que você não seja um viciado ou maníaco em Bitcoin, que gaste todo o seu patrimônio apenas com esse único ativo. A minha verdadeira proposta aqui é que você entenda qual que é o valor da tecnologia para que no futuro não seja pego de surpresa. Por isso, eu quero que esse vídeo funcione como uma carta aberta para o futuro. Um registro do ponto em que o Bitcoin vale hoje. Imagine que você tem $100 e investe em Bitcoin. Quanto será que esse dinheiro valeria daqui a alguns anos? Se você é do futuro, veja quanto valem esses $100 na sua data atual. Então, eu te pergunto novamente, o que custa mais caro? Uma fração de Bitcoin hoje ou o preço e o arrependimento de uma oportunidade perdida? No final, a decisão é sua. O meu nome é Furry e a gente se vê por aí.